Olá pessoal, voltamos agora com a nossa parte prática, onde trabalharemos aqui várias dicas para enriquecer o procedimento de gessoterapia. Antes mesmo de começarmos com a nossa parte prática, vou passar dicas por dicas para vocês recordarem o que já foi falado na parte teórica e também para vocês gravarem melhor tudo o que já foi comentado. Primeiramente, gesso, atadura gessada. A Bonavita tem em forma atadura, o gesso já grudado na própria atadura, sem ativo nenhum, a não ser o próprio ativo, o cálcio semi-hidratado, que faz parte da composição do gesso e que nos permite associar a muitos procedimentos estéticos. Então, cabe ao profissional de estética detectar o problema que o cliente estará trazendo em específico para aquele tratamento e assim direcionar. Começamos então. Se a tua cliente traz a necessidade de um tratamento de flacidez, juntamente com a atadura gessada, você poderá associar uma boa massagem estética modeladora com o BioLift, que é o nosso creme específico para o tratamento de flacidez e prevenção da estria. Então ele contém o Demai, o Raffermine, o Nutripeptídeo na sua devida dosagem, dentro de uma base biocompatível que é livre de substâncias nocivas à pele e rica em óleos vegetais, onde será um excelente carreador desses ativos. E também esses óleos vegetais são ricos em ômegas 3, 6 e 9. Isso faz com que a própria base do produto já seja uma base altamente rica e de efeito de tratamento. Posso associar ao tratamento de flacidez a nossa crioterapia. Então eu posso fazer uma camada de gel crioterápico, aguardar um tempo para o corpo reagir, retirar essa camada excessiva e fazer o envolto da cliente com atadura gessada. Ou até mesmo diluir argila lifting corporal com o nosso líquido crioterápico, aplicar nas áreas de flacidez e por sobre essa argila aplicada, fazer a colocação da atadura gessada. Então nós teríamos ali duas formas de tratamento de flacidez, que seria o creme rico em ativos com Demai, Raffermine e Nutripeptídeos e associado ou não à crioterapia. Se por um acaso você quer fazer uma aplicação da gessoterapia para chamar a atenção do seu cliente com gessoterapia potencializado, nós temos a opção de você diluir a atadura gessada com águas duras. Por que se chamará gessoterapia potencializado no momento que você faz a diluição do gesso com águas duras? Porque você vai associar o cálcio semi-hidratado, que já está presente na formação do próprio gesso, da própria atadura gessada, juntamente com os ativos que estão nas águas duras, que são o carbonato de cálcio e também o composto fisiogenil, que contém aqui em forma PCA, o zinco, sódio, magnésio e manganês. Então assim você estará potencializando as ataduras gessadas e você poderá trabalhar então com apelo de gessoterapia potencializada. Novamente, observe que você pode trabalhar com esse gesso de uma forma bem ampla. Digamos assim que o gesso seria inteligente. Ele vai trabalhar conforme o apelo que você vem a vender. Ele entende o seu pensamento e a sua necessidade, né? Mas nada mais é do que você, como um bom profissional, direcionar esse gesso à necessidade que o teu cliente traz. Afinal de contas, quem vai realizar o prontuário estético do cliente que chega na cabine de estética é você. Então, quem vai definir a necessidade daquele cliente não sou eu direcionando o meu tratamento como sugestão para você, mas sim é você detectando o problema e direcionando as sugestões todas que nós estamos dando aqui nessa aplicação para você poder associar.
Se o teu cliente traz a necessidade de gordura e celulite, nós temos 3 cremes em específico que você poderá estar massageando esse cliente antes da aplicação da atadura engessada, ou até mesmo aplicando o creme por sobre a pele, diretamente na pele, antes de colocar a atadura. Temos o Cafeine Scoop, rico em cafeína, também todos eles com bases óleos vegetais, e também tem ali a arnica, a algas marinhas, a centela asiática, a castanha da Índia e a cavalinha. Temos o creme de massagem. Esse creme de massagem, além dos óleos vegetais como está presente nos outros, também tem a arnica, algas marinhas, centela asiática e castanha da Índia. O que vai diferenciar um do outro é a dosagem da sua composição. Então, por ser um cosmético bem transparente, fica à mercê de você saber qual é a dosagem mais completa, qual é a composição mais completa, qual a dosagem desses ativos presente nessa composição, te dando essa possibilidade de trabalhar de uma forma mais direcionada. Também dentro da celulite gordura localizada, nós temos o creme Lipoex, que contém lá o extrato de café verde, o óleo de semente de uva junto com óleo vegetal, que é a base biocompatível, livre das outras substâncias nocivas, como todos os outros produtos, e o composto Bioex antilipêmico em 20 mg, onde é aquele composto de 7 ervas. O Era, o Fucus, a erva mate, a cavalinha, a arnica, a centela asiática e a castanha da Índia. Esses produtos aqui te dá a possibilidade de trabalhar uma aplicação associada à gessoterapia de uma forma neutra, que não esquenta e nem esfria. Já você tem mais uma possibilidade, e essa possibilidade é trabalhar com os nossos cremes que contêm o nicotinato de metila e que vai ter o apelo de trabalhar a gessoterapia junto com a termoterapia. Não colocando manta térmica, mas sim pela presença do nicotinato de metila, que causa essa ativação da microcirculação, provocando esse aquecimento. Quais são os produtos que nós temos disponível? O creme lipotérmico, aonde ele contém lá o complexo AD, a bile, a Hydera helix, o ácido tartárico, também óleos vegetais e o nicotinato de metila. O Hot Slim, que é o nosso creme com fosfatidilcolina associado à cafeína, também com nicotinato de metila e base óleos vegetais. E o próprio líquido, que é o fluido térmico, que contém a arnica, centela asiática, a cavalinha e a castanha da Índia associada ao nicotinato de metila. Então você poderá estar borrifando na pele, borrifando diretamente na pele ou associando alguma outra aplicação antes de um creme de massagem para depois colocar a atadura engessada. Ainda dentro dessa lista de materiais que a gente está disponibilizando a trabalhar com a gessoterapia, tem uma outra dica que nós damos, que é você fazer o uso da meia. O porquê que a gente indica associar o uso da meia antes da aplicação da atadura engessada? Porque uma das reclamações que os nossos clientes têm, apesar de gostarem muito de gessoterapia, é que quando a atadura engessada aplicada por sobre a pele seca, ela vai grudar nos pelinhos e dar aquela sensação de repuxamento, provocando um desconforto. Portanto, você faz a massagem no cliente ou passa o creme no cliente e pede para ele vestir a meia fina, que eu vou mostrar no início da aplicação, como que a gente faz para a cliente vestir essa meia fina. E também não esquecer de usar, em todo e qualquer procedimento de atadura engessada, uma tesoura específica para gesso, tá? O que é essa tesoura específica para gesso? É uma tesoura que vocês vão encontrar em materiais hospitalares, principalmente materiais que trabalham com produtos ortopédicos, onde você tem a segurança de que você não vai machucar o cliente usando uma tesoura assim, porque ela é uma tesoura que não tem ponta, ou a ponta dela é abaulada e não corre o risco de você provocar nenhum tipo de corte no momento que for retirar a atadura engessada da sua cliente. Então essas dicas específicas
enriquecedoras, são para que você faça todo um diferencial no atendimento quando for fazer gessoterapia. Com todas essas dicas de diferenciais que nós estamos dando a vocês, a gessoterapia que você irá aplicar a partir de agora sairá daquela mesmice de ser simplesmente uma atadura gessada em região abdominal. Portanto, você fará um grande diferencial a partir do momento que aprender tudo isso conosco. Como nós vamos estar aplicando toda essa questão do gesso na região? Imagine que essa cliente esteja deitada na maca. Nós vamos preparar a região aplicando o produto, é lógico, tudo isso depois de fazer a asepsia do local, como vocês já estão acostumados. Essa asepsia é feita com IG System, que é o produto com clorexidine. E, em seguida, depois de detectar o problema dessa cliente, essa cliente eu preciso tratar gordura e celulite, eu preciso tratar flacidez, ou eu vou associar o gesso com o calor, ou eu vou associar o gesso com o frio. Tudo isso que nós já explicamos até pouco tempo atrás. Então, nós vamos pegar o produto que foi eleito devido à alteração que a cliente está nos mostrando. Vamos aplicar nesta cliente como se estivéssemos fazendo uma massagem. Pode elevar um pouco o braço aqui assim. Como se estivéssemos fazendo uma massagem modeladora com a cliente deitada na maca, certo? Outra situação que você pode proporcionar é um dia a cliente vir e receber a massagem modeladora e ir para casa normalmente, e no outro dia ela vir, você simplesmente aplicar o produto que você vai direcionar no tratamento e, como eu estou fazendo aqui, e colocar a atadura gessada para que ela fique durante os 30 a 40 minutos agindo, certo? Então esse é o primeiro passo. Eleger o produto cosmético que vai ser aplicado na pele da cliente para a alteração inestética que ela está nos mostrando, nos trazendo, para em seguida nós começarmos a direcionar a aplicação da atadura gessada. Esse produto cosmético, além de ter o ativo de tratamento, ele também vai fazer o efeito de proteção da pele com relação à atadura gessada, evitando que essa atadura grude demais nos pelos. Agora vamos à segunda dica. Lembra que eu falei da meia? Que nós iríamos pegar uma meia fina, que pode ser uma meia fina que a cliente já usou em casa, puxou fio, ela iria jogar fora mesmo, ou você comprar uma meia fina para ser utilizada nessa cliente. Essa meia fina é descartada ao término do tratamento. Na altura, mais ou menos a altura do joelho, a gente faz o corte. E vamos pegar aqui embaixo no fundilho da meia e vamos fazer o segundo corte. Certo? Então, estamos trabalhando aqui. Fizemos um corte no fundilho e na altura do joelho mais ou menos. Essa parte nós vamos utilizar. Essa outra aqui, onde tem a parte do joelho que foi cortada e do pé, você até pode guardar para futuramente usar nessa cliente, quando ela quiser, por exemplo, somente fazer uma aplicação de braço. Vou pedir para minha cliente esticar o braço dela aqui, só para que eu faça uma simulação. Então, por exemplo, ela veio para fazer um tratamento, uma massagem modeladora em região de axila e braço, e depois a gente aplica a atadura gessada, que pode ser atadura de 15, e eu usaria a meia fina para ser o protetor dessa pele e evitar que o gesso grude muito na região dos pelos, tá? Então essa é a possibilidade que a gente tem de usar também essa parte aqui da nossa meia fina. Mas esse não é o nosso caso nesse momento. Vocês vão poder observar que no treinamento de hoje eu vou dar muitas dicas. Por quê? Essas dicas serão para facilitar a aplicação do produto de vocês na cabine, no dia a dia, na realidade de vocês. Então voltamos à meia, do qual eu cortei na altura do joelho e no fundilho dela. Eu vou pedir para a minha cliente vestir essa meia. Vamos lá? Ela vai colocar o pé de um lado, né, numa das pernas da meia.
Isso, pode puxar bem ela aqui na altura de joelho, pode puxar. Não tem problema se puxar fio, tá? Isso. E o outro pé, veste também. Deixa eu ficar aqui do lado da minha cliente para ela não cair. Isso. Aqui ela vai puxar bem, pode puxar até a altura abaixo do seio aqui. Isto. Observa que essa meia, ela toma a cobertura de toda a área que nós vamos aplicar a atadura gessada. Se eu fosse aplicar somente a atadura gessada em região abdominal, ela estaria protegida nessa altura da região abdominal com essa meia fina também. Observe o que eu comentei antes na parte teórica. Lembra que eu falei que o nosso gesso, ele só tem a composição do gesso mesmo, que é o cálcio semi-hidratado, e que muito do transpassar o gesso não vai nem ter o contato com a pele, fazendo com que não haja a necessidade de ter ativo específico nessa atadura gessada. E aqui a meia ela vai dar essa proteção. Então qual a função do gesso mesmo? Ocluir. Essa oclusão, esse tensionamento que ele faz, esse efeito de compressão, ele vai auxiliar no efeito drenante e será um excelente coadjuvante nesse tratamento. Então aqui, do jeito que nós aplicamos aqui na minha voluntária, é o procedimento de macaquinho de gesso. Lembrando para que serve mesmo macaquinho de gesso? Para o tratamento de gorduras que se apresentam na estrutura ginoide. Muita gordura acumulada em região de coxa, no quadril e no abdômen, principalmente baixo ventre. Essa é a estrutura que a gente fala de gordura ginoide, a gordura específica do corpo feminino. Por isso o macaquinho do gesso, ele vai começar da região de joelho e vai terminar aqui abaixo do seio, que é a altura que a gente está objetivamente querendo tratar nessa estrutura de corpo, quando a gente fala de composição de gordura depositada na estrutura ginoide. Mas vocês devem estar se perguntando assim, poxa, mas como é que eu vou fazer? Eu nunca apliquei gesso, eu tenho dificuldade, e se esse gesso ele fica, porque a atadura gessada, o gesso quando a gente umedece ele seca rapidamente. Se você não tiver agilidade na aplicação, você corre o risco de ficar com a atadura gessada endurecida na sua mão. E não é bem isso que você quer nesse momento, tá? Então, nessa aplicação de atadura gessada, antes de eu começar a mostrar com a atadura mesmo, eu vou simular para vocês com a atadura crepe, seca, que é a forma que vocês vão ter para treinar. Então, vocês não vão chegar amanhã na estética de vocês e já vão começar a aplicar a atadura gessada. Vocês vão treinar primeiro. Aí você chama lá a vizinha, a melhor amiga, o marido, o cachorro, o papagaio, a sogra, quem você quiser, que vai ser o teu modelo, o teu voluntário, para você fazer a aplicação da atadura crepe. Quando você chegar num ponto que você se sente segura e está ágil na aplicação, aí você vai novamente nessas pessoas mais próximas, conhecidas, aplicar a atadura gessada, para ter certeza de que você já tem a habilidade também com a atadura gessada. Isso são dicas que a gente dá para que você não se frustre nas primeiras aplicações que você fizer. É muito simples aplicar a atadura gessada, é muito simples trabalhar com gesso. Só que a gente vai colocando empecilhos, vai colocando cabeça nesse bicho, que ele torna-se um bicho de 7 cabeças. Por isso que a gente tem que ir deixando esses mitos por terra. E, para isso, você precisa treinar, e a gente dá as dicas de como treinar também, tá? Então, nós vamos começar fazendo a forma de treinar com vocês a atadura gessada na aplicação de macaquinho. Começamos, então, com o treino. 3 ataduras crepe. Deixar bem claro aqui, gente, que em determinados municípios a vigilância sanitária ela já proíbe o uso disso aqui na cabine de estética. Eu estou usando esse material para ensinar vocês a treinarem a aplicação. Eu não uso mais esse material nas aplicações de cabine de estética. Então isso aqui você teria em casa ou na tua estética só para fazer essa simulação de aplicação. Observa aqui, gente. Quando você pegar a atadura gessada na mão, se você for fazer a aplicação nesse sentido, ó,
fica muito difícil de desenrolar a atadura. Portanto, primeira dica, toda vez que vocês forem colocar a atadura gessada na pele, é desta forma aqui, ó. Atadura gessada, que daí fica fácil de você desenrolar, certo? Assim é o correto e o fácil. Assim é o errado e o difícil. Entenderam? Então vamos lá. O macaquinho de gesso. Vou pedir para você abrir um pouquinho a perna, mais um pouquinho, isso. No macaquinho de gesso, nós queremos então trabalhar a parte de culote, a parte interna de coxa, que sempre acumula gordura e flacidez, a região de quadril, que assim eu já trato também celulite na área do glúteo e no quadril, a região de flancos, parte posterior, e também abdômen, parte anterior. Então eu vou começar a aplicação aqui do joelho, que inclusive algumas das nossas clientes trazem também o acúmulo de gordura na área do joelho, parte interna do joelho, que a gente trataria isso aqui também. Lembrando a parte correta de colocar na pele, essa forma aqui. Sempre eu vou começar a aplicação de dentro da coxa para fora, para que a parte fique fácil de ser deslizada e aqui eu consiga fazer o trançamento no glúteo. Então eu vou colocar uma aplicação, vou sobrepor nesta área e sempre vou estar passando a mão para homogeneizar. Assim eu vou subir com a atadura gessada, já passa a mão para homogeneizar também. Novamente a sobreposição na mesma área. Lembra que eu falei para vocês que tem muito do gesso que nem chega em contato com a pele? Então é dessa forma. Chegando aqui, quando a minha cliente estava deitada na maca, eu fiz uma massagem modeladora na região de glúteo, trabalhando celulite também, a flacidez. E nesse momento eu faço a aplicação da atadura gessada assim, elevando esse glúteo para potencializar aquela massagem que eu fiz no momento da aplicação do produto, enquanto a cliente estava deitada na maca. Aqui nós fechamos a primeira leva de aplicação da atadura gessada. Lembrando que essa atadura crepe está seca e é só para a gente treinar a aplicação. Pegamos a segunda atadura gessada, que depois eu vou ensinar para vocês como que a gente faz a forma de umedecer a atadura, a técnica que a gente tem onde não deixa essa atadura ensopada e não fica fazendo sujeira. Relembrando então, começamos sempre da parte interna da coxa, lá na região do joelho, sobrepomos a atadura gessada, vamos homogeneizando com a aplicação da mão, novamente vamos subir aqui, sobrepor a atadura nessa região e olha o que vai acontecer aqui agora, o contrário do que eu fiz antes. Com isso, eu consigo fazer o quê? Trançar a atadura gessada na região de glúteo, que nessa sobreposição que nós estamos fazendo do macaquinho do gesso, é o tratamento que a gente tem também da gordura, celulite, muitas vezes até a própria flacidez do glúteo. A terceira atadura gessada, eu pegarei úmida, né? Colocarei na altura do quadril e vamos sobrepor por toda a área. Por quê? O quadril e o culote eu já trabalhei com as ataduras anteriores, então agora esta aqui eu vou dar ênfase na aplicação no abdômen, na região de flancos e na gordurinha do sutiã. Eu vou contornando essa cliente para fazer toda a aplicação da região que eu quero tratar com a atadura gessada. Viu como ficou muito fácil? Deixa eu vir para o lado de cá. Viu como ficou muito fácil de fazer a aplicação da atadura gessada? Por isso, treinem com a atadura crepe seca para você pegar a agilidade. É lógico que quando você for colocar
atadura engessada, você não vai ficar conversando, como eu estou conversando aqui com vocês, porque eu estou explicando a forma de aplicação. Você vai simplesmente pegar e aplicar a atadura, então será muito mais ágil, certo? Então, essa é a forma de aplicar o macaquinho de gesso. Portanto, treine, chame pessoas próximas de você e treine a forma de aplicação. Vamos então agora fazer a mesma aplicação, só que com a atadura engessada. Observe que eu estou usando luvas. Por quê? Por uma forma de proteção das mãos da profissional, principalmente na questão da sujeira entre as unhas e tudo mais. No final eu vou mostrar para vocês que ao término da aplicação eu tiro a luva e a gente está com a mão totalmente protegida. Então nós vamos trabalhar com a atadura engessada propriamente dita. Todos os cursos ou as formas de aplicação de atadura que a gente aprende é sempre colocar a atadura engessada no pote e cobri-la totalmente com água. Dessa forma, quando a gente tira a atadura, ela está muito ensopada e ela acaba fazendo muita sujeira. Uma das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui agora é que nós conseguimos trabalhar com a atadura engessada e não vamos fazer tanta lambança, tanta sujeira assim, como todos costumam dizer, né? Ah, minha cliente quer atadura engessada, mas eu odeio trabalhar porque faz muita sujeira. Eu vou mostrar isso também. Muitas dicas importantes para vocês. Então, a primeira coisa, não vou ensopar a atadura engessada. Pego uma jarra, vou manter a atadura engessada de pé e com a água dentro dessa jarra, eu estarei umedecendo toda essa atadura. Não sei se vocês conseguem observar ali, ó, desde lá do centro. Espero que eu não esteja fazendo sombra para vocês, né? Desde lá do centro, onde a gente molhou toda a parte interna da atadura, agora a gente vem molhando toda a parte lateral, que é a parte externa. Assim nós vamos conseguindo deixar essa atadura úmida por inteiro. Daí a gente vai percebendo, vai mexendo com ela e vai percebendo se ela não está mais dura. Se ela estiver dura é porque ela ainda não foi umedecida o suficiente. Vamos fazer o seguinte, vamos virar do outro lado e vamos trabalhar jogando um pouquinho de água também nessa parte de cá. Assim a gente tem certeza de que conseguiu umedecer toda essa atadura engessada. Quando a gente faz assim, geralmente o pó, ele cai junto com a água, não todo o pó, né? Mas um pouco do pó cai junto com a água e a gente acaba tendo um pouco de desperdício. Então, para não desperdiçar, vamos devolver essa água dentro dessa jarra de novo, para a próxima atadura ser umedecida com um pouquinho de pó que estava sendo perdido ali. Observa que quando a gente deixa escorrer totalmente a atadura, não fica aquela coisa ensopada, ó, muito simples, né? A gente não corre o risco de fazer aquela lambança no chão. Lembrando, nós vamos começar a aplicar na parte interna da coxa. Vamos sobrepor e já vamos homogeneizando essa atadura para que ela fique firme. Subimos, principalmente na parte interna. Sobrepor novamente no mesmo lugar. Agora vamos elevar a região de glúteo, onde a gente vai proporcionar aquela forma de trançar, né? Pegando a parte do baixo ventre aqui, no abdômen baixo. Encolhe um pouquinho o teu abdômen, isso. E temos então aqui a sobreposição da atadura engessada em toda essa área aqui. Quadril, glúteo, interno de coxa, culote,
Caso houver a necessidade de umedecer um pouquinho essa atadura, que ficou algumas áreas sem umedecer corretamente, você pode usar nesse momento um borrifador e aplicar a água por sobre a atadura para deixá-la homogênea. Mas se você molhou adequadamente, isso não ocorre. Vamos molhar a segunda atadura agora. Vamos lá então, segunda atadura gessada. Umedeço a parte de dentro e vou passando para a parte de fora. Mantenho essa atadura de pé. Deixo ela bem solta para que toda a água que seja jogada por sobre ela seja absorvida e assim eu consiga molhar integralmente a atadura gessada. Conseguimos então umedecer a segunda atadura. Fazemos com que todo o excesso dessa atadura que tenha, porventura tem excesso de água, se escorra. Novamente, essa água que a gente está aqui, vamos reaproveitar, assim a gente vai tendo o aproveitamento que porventura venha sair o pó da atadura. Vamos à outra perna. Olha só, como não pinga, não faz a sujeira, né? De dentro da coxa para fora. Sobrepõe a primeira aplicação. Vamos subir e sobrepor na segunda altura da coxa, trabalhando o interno, trabalhando o culote, deixando essa região toda homogênea. O que eu tenho que fazer quando eu chego aqui? Trançamento do glúteo. Novamente aqui no baixo ventre, no quadril e no glúteo, a sobreposição da atadura gessada. Olha que maravilha, né? Conseguimos deixar bem desenhado, bem modelado toda a região que é o meu objetivo de tratamento. Vamos à terceira atadura e, detalhe, nós vamos molhando a atadura conforme vamos usá-la. Eu não deixo todas elas molhadas ao mesmo tempo. Isso também evita que essa atadura fique ensopada, fazendo com que a sujeira que faria na hora da aplicação seja bem menor. De novo, umedecer a atadura, segurando-a de pé em toda a área, da parte central para a parte mais externa da atadura. Vamos mexendo para ter certeza de que a água está entrando adequadamente, deixando toda essa atadura gessada bem úmida. Esse é o momento que você precisa perceber que essa atadura que estava firme, rígida, venha a ficar solta, mole. Nos locais que você sentir que ela ainda está firme, é porque ela não umedeceu direito. Então, pouco mais de água ali. E nada do que a gente está jogando de água aqui é excesso, porque ela vai passar pela atadura, vai proporcionar o efeito de umedecer que a gente quer, e não vai sobrar excesso de água na atadura. Volta a água para o jarro. Assim a gente vai voltar a ter o aproveitamento daquele pó que tenha saído com a água. Aqui, tanto faz o sentido da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita.
Quando eu tenho uma cliente que tem muita cintura, o que eu posso estar fazendo para facilitar a aplicação da atadura é um contorce na área da cintura. Observa aqui. Contorce. Aí você consegue modelar a atadura. Contorce em ambos os lados. Assim a atadura engessada não fica se soltando da área e consegue fazer um bom efeito modelador. Então, só um momentinho que eu já vou modelar essa área aqui. Com a atadura bem úmida, bem modelada, bem grudada na região que eu estou tratando, eu desenho agora toda a área. Para fazer com que essa cliente fique com o efeito tensor da atadura quando ela seca. Bem desenhada, bem modelada. Aqui, gente, lembra que eu falei da luva? Agora eu vou retirar a luva. E toda a sujeira do gesso não está na minha mão. Vai embora junto com a luva. Eu descarto. Agora eu vou pedir para a pessoa que está me auxiliando na filmagem para mostrar um pouquinho do chão, para vocês perceberem o quanto a gente fez de sujeira nessa aplicação. Por favor. Bem menos sujeira do que do habitual, né, gente? Então, essa técnica de umedecer a atadura engessada, ela proporciona uma forma de aplicação rápida, sem sujeira, muito fácil de modelar a região que a gente quer. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o colan de gesso, vocês vão poder observar que é muito fácil também e muito prático depois de ser retirado. Vamos às próximas dicas, então. Conseguiram observar como a gente auxilia a cliente a deitar na maca? É dessa forma, ela se joga para trás e a gente puxa ela para cima da maca. Quando eu opto pela aplicação do macaquinho de gesso, que é justamente para tratar gordura de coxa, interno de coxa, glúteo, quadril e abdômen, a cliente não consegue ir para casa com gesso. A única forma do cliente conseguir se movimentar para ir para casa com atadura engessada é quando a gente simplesmente aplica a altura de abdômen. Por isso, então, você tem duas formas de aplicação. Aplicar a atadura engessada, auxiliar ela a deitar na maca e aguardar os 30, 40 minutos, que é o ideal para que a atadura engessada faça o seu efeito de contenção, de drenagem e de oclusão, fazendo com que os ativos que estejam embaixo façam a sua devida ação e retirar em seguida. Quando você faz isso, o teu cliente, ele, como eu já falei, ele não tem condições de ser dispensado, mas ele fica disponível para você nesses 40 minutos. Então, observa, você pode fazer uma jogadinha do qual você fala para o cliente: compre a atadura engessada, que é um pacote, vem um pacote assim com 10 ataduras. Essas 10 ataduras é para a minha cliente fulana de tal. Vamos supor que aqui eu tenho a Maria. Sempre quando a gente precisa de um nome, a gente só lembra de Maria, né? Então, ela comprou atadura engessada, pacote com 10 ataduras engessadas, eu coloco o nome dela aqui, Maria, e eu só vou utilizar essas ataduras engessadas nesta cliente, na Maria. 3 ataduras em cada aplicação dá 3 sessões de macaquinho de gesso. Então, tá. A
Cliente comprou a atadura engessada de você, ela pagou R$150. Estou chutando valores, só para poder dar um exemplo. R$150, mas você como um profissional de estética está comprando do teu fornecedor, que é o nosso revendedor Bonavita, por 30% menos. Isso significa que você não está pagando R$150. A cliente paga R$150, você vai pagar menos do que esse valor. Esse já é o diferencial de lucro de vocês. Quando a cliente vem, você vai fechar 10 massagens modeladoras, porque tudo na estética é 10, eu nunca vi, né? Então, 10, tratamento personalizado de 10 sessões de massagem modeladora. Só que entre essas 10 sessões de massagem modeladora, 3 você vai adicionar um macaquinho de gesso. Porque são 3 aplicações de macaquinho que o pacote de gesso vai te proporcionar. 9 ataduras no total. Ainda sobra um para você de repente fazer um braço, se ela quiser, ou somente o abdômen para ela ir embora no último dia. Sempre vai ter uma forma de você utilizar essa atadura também. Com isso, você fala para ela, você compra a atadura engessada, eu aplico gratuitamente. Por quê? A mão de obra já foi paga lá nas 10 sessões de massagem que você cobrou, ou até mesmo nessa diferença de venda do pacote de ataduras com 10 ataduras. E outra, a sua cliente vai precisar ficar 40 minutos aqui, você vai sugerir a ela algumas outras aplicações, como por exemplo, ela está disponível para fazer uma tonificação de mama, uma massagem de fortalecimento na região da mama, no peitoral, uma massagem na região de braço, também pode ser massagem modeladora para reduzir ou para tonificar, uma ginástica isométrica dos membros superiores, uma aplicação facial, uma hidratação rápida com uma máscara, que também pode ser a máscara de porcelana, que tem a mesma origem e direcionamento do que o gesso, e hidrata muito a pele com o que você põe embaixo, reflexologia podal ou uma hidratação, um spa dos pés associado ao spa das mãos. Ou seja, sempre você terá as sugestões de alguns protocolos no momento que ela vem para receber o macaquinho. E essas sugestões de protocolos não está inclusa nem nas 10 massagens que você fechou com ela e nem nas 3 aplicações de atadura engessada. Então você também ganhará no teu serviço que você proporcionará a ela nos dias que ela vier para fazer um macaquinho de gesso. Observa com isso então que as dicas que nós estamos dando te proporcionará muitas outras formas de você agregar valor e também aumentar a renda do seu trabalho. Sem contar que você também vai direcionar ela a produtos home care para dar continuidade ao tratamento que ela está fazendo aqui, que é uma forma também de você aumentar a renda da sua estética. Conseguiram observar todas essas dicas então? Anotem direitinho para que a partir de amanhã vocês realmente façam um diferencial de mercado. Primeiro, proporcionando a elas formas de aplicação de atadura engessada, de gessoterapia, que ainda não é conhecida. Segundo, aproveitando esses momentos que ela vem para fazer a aplicação do macaquinho de gesso ou do colã de gesso, que vocês vão aprender daqui a pouquinho, e agregando algum outro atendimento, onde nesse atendimento você terá o teu ganho extra também. E se a cliente não quiser nenhum desses tratamentos extras para você, que você venha oferecer a ela, neste momento você pode cobri-la com uma mantinha leve, com um lençol, apagar a luz, colocar uma musicoterapia e aproveitar para que ela relaxe. Esse relaxamento proporcionado durante o atendimento também reflete muito nos resultados dos tratamentos estéticos, porque é o momento que ela vai ter para desestressar, que a gente costuma dizer que é a estética do bem-estar. Muitas coisas diferentes, né? Espero que vocês estejam aprendendo bastante aqui comigo. Forma de retirar o macaquinho de gesso. Também vamos passar dicas para que você faça pouca sujeira, para que você agregue esse valor de atendimento e para que você também facilite a retirada. Lembra da tesoura que eu já comentei, sem pontas, específica para tirar o gesso, tá? Então vamos lá.
Nós vamos começar a retirada aqui pela parte da coxa. A atadura engessada não tem como você reaproveitar, viu, gente? Isso aqui é descartado. Usou, descarta-se. A meia fina, que é a nossa dica para evitar que o gesso grude nos pelos, também é descartada. Eu vou cortá-la juntamente com a atadura engessada. Eu só não posso cortar o biquíni ou a calcinha da cliente, tá? Por favor, olhe lá. Chegando aqui nessa altura, vamos poder soltar. Aqui eu observei que eu não estou pegando no biquíni ou na calcinha da cliente. E vamos cortar até a parte superior. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de músculo. Força na mão. Que eu acho que é uma coisa que toda profissional de estética tem, né, gente? O que não falta para o profissional de estética é a força na mão. No outro lado, pegamos aqui, vamos cortar também toda essa área da coxa. Fica muito fácil de se retirar. Como aqui a gente já utilizou por debaixo do gesso a aplicação do produto, do creme que nós direcionamos o tratamento, a pele dela já está hidratada. Então agora eu vou ensinar vocês a tirarem o gesso, aquele monte de pozinho de gesso que porventura também viria a cair no chão, fazendo toda a sujeira. O que a gente tem na maca, gente? A gente tem o lençol descartável. Então nós vamos jogar essa atadura engessada e esse pozinho de gesso que porventura esteja solto na pele da minha cliente, no lençol descartável. E depois nós vamos descartar esse lençol e isso não fica acumulado no chão. Jogamos esse para dentro. Vamos passando a mão em toda a área. Observa, olha, todo o pozinho de gesso estou jogando para dentro do macaquinho, para que essa sujeira toda não fique no chão. Posso também aqui, agora, descartar a calcinha descartável, que nós utilizamos para proteger a calcinha ou o biquíni dessa cliente. Isso. Agora a cliente leva um membro, passamos a mão aqui por baixo, outro. Vamos auxiliar a cliente a sentar na maca. Isso. Passamos a mão aqui na parte posterior. Tudo bem aí? Vamos trazer agora a nossa escada. A cliente se vira para a escada. Isto. Sempre do lado dela, segurando. Pronto. Pode descer. Coloca o chinelinho e me aguarda. Este aqui, vamos recolher. E aquele lençol descartável, enrola a atadura engessada para que nós possamos dispensá-la sem fazer tanta sujeira. Prontinho. Assim, diminuímos também a sujeira na hora da retirada, que é aquela quantidade de pó que vai secando, vai caindo. E a minha cliente, eu posso dispensá-la ela para uma ducha, se for o caso, ou lenço umedecido para limpar, se você não tiver a ducha na tua estética. Daqui a pouco nós vamos voltar para mostrar a forma de aplicação do colã de gesso. Voltamos agora com a aplicação do colã de gesso. Vamos relembrar para que serve determinadas aplicações?
macaquinho de gesso para a estrutura ginoide, que foi o que nós aplicamos anterior. Já o colã de gesso, que nós vamos começar a aplicação do quadril até a parte superior, onde pega mama, tronco e axila, nós vamos aplicar o colã de gesso. Na mesma sequência de aplicação, primeiro aplica-se o produto direcionado, então a cliente está deitada na maca, você faz uma boa massagem modeladora na região do estômago, que geralmente tem uma região saltada, você faz uma aplicação de massagem modeladora na região de seio, se ela apresentar o seio flácido, porque aqui na hora de aplicar o colã de gesso, a gente também vai proporcionar o trançamento do gesso, só que aqui na altura do seio, diferente do macaquinho que foi na altura do glúteo. Lembrando uma situação bem interessante do gesso, gente. Mulheres que acabaram de dar à luz, a partir do momento que o médico libera a aplicação de tratamentos estéticos, vocês irão colocar dentro de um protocolo de uma mamãe recente, o colã de gesso ou o macaquinho de gesso, dependendo da estrutura dela. Qual seria a função do gesso nesse momento? Quando nós estamos gestante, nós temos uma abertura da caixa torácica para que o útero possa aumentar o seu tamanho, e ele aumenta o seu tamanho justamente para a altura da caixa torácica. Então as vísceras vão se agrupando, se alinhando, e o útero vai crescendo. Por isso então as mulheres apresentam muito a abertura da caixa torácica logo após o parto ou a cesárea. Então a atadura gessada ela é um excelente coadjuvante para isto também. Depois que você faz uma boa massagem modeladora dessa área, fechando a caixa torácica, a atadura gessada vem com o seu efeito tensor no momento da aplicação e quando ela seca, para alinhar novamente a caixa torácica na sua altura correta. Então é mais um tratamento que a gente pode abrir o leque de atendimento, não somente em pessoas com gordura distribuída na altura do tronco, que é a gordura androide, mas também no pós-parto. Sempre lembrando, depois que o médico liberar, quem faz a liberação para os tratamentos é o obstetra que acompanhou ela. Passei os cremes, fiz a massagem modeladora no seio, a cliente ela vai estar somente com o bustier descartável. Nesse momento ela não usaria nem biquíni nem sutiã. Aqui eu estou respeitando a minha voluntária para a filmagem, ela está usando o sutiã, mas na aplicação sem o sutiã e sem o biquíni. Vamos então às dicas antes mesmo de começarmos a aplicação com a atadura gessada. Tesoura específica para gesso, sem ponta, será muito importante ao término desse evento. A meia, aqui também entra a meia. O mesmo corte na altura de joelho e também no fundilho da meia, para que a gente possa ter a possibilidade de colocar essa meia como se fosse uma segunda pele. Então agora eu vou pedir para minha cliente colocar os braços e aqui passar a cabeça. Observe que quando ela veste a meia ao contrário, nós vamos ficar com toda a área protegida, que é a área que nós vamos trabalhar a aplicação da atadura gessada. Vamos à dica de novo. Não começaremos a aplicar a atadura gessada sem antes sentirmos a segurança dessa aplicação. Portanto, chame as pessoas próximas a você e vamos treinar a aplicação da atadura com atadura crepe seca. Deixa eu fechar direitinho aqui. Lembrando, o lado que vai ficar em contato com a pele, desta forma, para poder deslizar a atadura corretamente. Assim é errado, porque você não consegue abrir a atadura de forma fácil. Vou pedir para minha cliente agora ficar assim, isto.
Começaremos sempre aplicando a atadura na parte do quadril, utilizando a aplicação com mais intensidade no baixo ventre. Por que no baixo ventre? Depois, quando eu for fazer a aplicação na altura do estômago e seio, vocês vão poder observar que nós vamos reaplicar várias vezes a atadura ali para fazer um formato ideal e a aplicação correta. Então, a primeira atadura fica somente na parte inferior do abdômen, que a gente chama também de baixo ventre. Em seguida, nós vamos então começar a fazer a aplicação da atadura. Se eu for trabalhar o seio esquerdo dela, eu vou começar a aplicar essa atadura no lado esquerdo do tronco. Aqui, eu contorno, e no momento que eu chego nesse encontro da atadura, agora eu vou pedir para você ficar assim, com os dois braços, eu já vou fazendo também aqui, ó, a elevação do seio. Venho para o lado de cá, e aqui eu consigo modelar e elevar o seio. Sempre quando eu chego no ombro, eu tranço a atadura para fazer a alça do colã. Desço. Vou virar um pouquinho a minha cliente só para vocês observarem aqui, ó. Desço na lateral, aonde eu vou trabalhar pegando a gordura do sutiã e a gordura da axila. Desci. Passei a atadura por aqui. Lembra? Gordura do sutiã, gordura da axila. O cliente vai voltar para a parte da frente. Novamente eu vou transpassar superior aqui no seio e vou novamente fechar aqui, cruzar aqui para formar a alça do meu colã. E aqui na terceira passada eu já volto para a altura do estômago. Vocês observam como aqui foi transpassado as vezes que eu falei, e ainda terá a parte do outro seio. Vamos lá no outro seio. Agora eu vou começar a trabalhar o seio direito dela. Então eu vou começar colocando a atadura, eleva um pouquinho só o braço, colocando a atadura na parte da altura superior do abdômen, no lado do seio que eu vou trabalhar. Transpasso. Agora, levanta aqui assim, isso. O que eu vou fazer aqui? Lembra que lá na massagem modeladora eu trabalhei bem a modelagem do seio? Então agora aqui eu estou modelando o seio de novo. Chegando aqui, para formar a alça do meu colã, torço a atadura. Novamente, vou transpassá-la atrás, que vocês já viram anteriormente, querem ver de novo? Então vamos virar aqui. Vou transpassar aqui atrás, aonde eu vou pegar a altura da gordurinha do sutiã, da gordurinha da axila. Vamos voltar para frente, minha modelo. Isso. Novamente eu vou transpassar aqui na altura do seio. Transpasso essa área aqui para formar a alça do meu colã. E se a atadura engessada tiver o comprimento, eu volto aqui embaixo, passando também novamente na altura do superior do abdômen, que é onde a gente tem a região de acúmulo de gordura da parte superior. Tem também, às vezes, o estômago dilatado, e se for uma gestante, nós vamos ter aqui a caixa torácica aberta, que esse trabalho de aplicação vai fazer com que auxilie o fechamento da caixa torácica. Conseguiram entender? Portanto, a missão agora de vocês é trazer alguém próximo para que vocês possam treinar a aplicação da atadura crepe seca, para que quando vocês forem fazer essa aplicação com a atadura engessada, vocês estejam bem firmes nessa aplicação. Uma outra sugestão que eu dou a vocês é: solicite ao teu revendedor
que ele monte uma oficina de treinamento de aplicação para vocês. Então vocês podem reunir um grupinho, trazer as ataduras crepe de casa e ficarem treinando a aplicação uma na outra. Depois que sentirem-se seguras, aí vocês vão treinar a aplicação com a própria atadura engessada. Então agora nós vamos retirar essa atadura aqui e vamos começar o protocolo de aplicação com a atadura engessada. Então, gente, mão na massa. Lembra? Usar luva para proteger as nossas mãos do ressecamento, da sujeira e tudo mais. Primeira atadura que nós vamos começar é a atadura engessada de 20 centímetros, que é essa aqui. Relembrando a forma de umedecer, não é deitando a atadura dentro do pote e cobrindo com água para que ela fique totalmente ensopada, mas sim segurando a atadura crepe engessada na mão, de pé, e jogando a água por toda a área interna, depois a área externa. Para ter certeza de que a gente molhou bem a atadura, viramos e fazemos a mesma coisa do outro lado e vamos sentindo se ela realmente ficou bem úmida. Deixamos escorrer. Aqui ela ainda não molhou direito. Vamos deixar escorrer o excesso. Esta água que porventura tenha saído com um pouco de pó da atadura engessada, devolvemos para ser reutilizada na aplicação da próxima atadura. Assim a gente aproveita totalmente esse pozinho que vem a cair da atadura no momento da aplicação da água. Primeira parte a ser trabalhada, a aplicação da atadura, é a parte do baixo ventre, aonde nós vamos envolver a cliente, onde pegamos quadril, o abdômen no baixo ventre. Vamos sobrepor a atadura engessada nessa área. Vamos pedir para a cliente encolher um pouco o abdômen para a gente fazer uma leve pressão. E envolvemos toda a atadura somente nessa altura. Agora, vamos trabalhar com a homogeneidade da atadura, fazendo com que ela fique bem fechadinha, bem firme, para fazer o seu efeito de contenção. Assim a gente trabalha bastante o volume abdominal na parte do baixo ventre, parte inferior do abdômen. Vamos trabalhar agora com uma atadura de 15 centímetros, não mais a de 20 como antes. Por quê? A área que eu vou aplicar agora é uma área menor e também eu vou trançar na altura do seio. Molhamos a atadura engessada no mesmo estilo de aplicação para umedecer que foi feito com a atadura de 20. Atadura de pé, recebendo a água desde lá do centro até a parte externa. É muito importante você sempre fazer esse teste do toque aqui para ver se ela está solta, se ela está bem úmida. Como ela não ficou
deitada na água, até coberta com toda a água, nós vamos ter... Deixa eu devolver a água aqui. Muito bem. Nós vamos ter essa atadura que não fica pingando, mas que vai fazer uma boa cobertura no momento da aplicação. Então, seio esquerdo, começa a aplicação do lado esquerdo. Chegando nesta parte aqui, deixa eu jogar para o lado de cá, subo, fazendo o contorno da região da mama. Vou contorcer a atadura para formar a alça do nosso colã. Volto aqui, trabalhando a cobertura da gordura do sutiã, da gordura da axila. Volto a aplicar por sobre o seio. Chegando aqui novamente, vou contorcer para formar a alça do sutiã. E vamos jogar aqui embaixo para fazer o fechamento da aplicação nesse local. Agora a gente faz toda a modelagem, homogeneizando esse gesso. Vamos molhar a outra atadura de 15. Lá na parte central. Joga bem a água em toda a área interna e vai jogando depois para a área externa da atadura. Viramos a atadura, umedecemos toda essa área aqui também. Vamos sentindo se ela já se soltou ou se ela ainda está precisando ser mais umedecida. Deixamos a água escorrer, o excesso. Começaremos a aplicação no seio direito, do lado do seio direito. Sobrepomos a atadura nessa altura do superior de abdômen. E agora vamos elevar, cruzando aqui no seio. Chegando aqui, contorcemos para fazer a alça do nosso colã. Voltamos aqui trabalhando a gordura do sutiã, a gordura axilar. Novamente recobrimos aqui, contornamos a atadura para fazer a alça do nosso colã e fechamos aqui embaixo. Então aqui eu consigo fazer uma sobreposição onde eu dou um bom efeito de modelagem e de oclusão, que é o efeito tensor, né? Tanto na mama, como na parte do estômago saltado. Ou se for uma pós-gestação, o fechamento da caixa torácica. E assim, nós temos a aplicação do colã de gesso, do qual vou tirar a luva, mostrando para vocês aqui a limpeza que fica na mão. E também vou pedir para o meu auxiliar aqui mostrar que sempre se faz um pouco de sujeira, mas não é naquela quantidade exorbitante que é assustador para qualquer profissional de estética. Então a gente tem uma praticidade muito importante aqui de aplicação. Detalhe interessante, além de trabalhar a tonificação de mama, nós vamos melhorar também, pelo trançamento na parte posterior, a postura. Observa como a postura da pessoa fica bem alinhada. Então a gente também está auxiliando no trabalho de postura.
Uma coisa interessante a se falar. Se eu tenho uma modelo, uma cliente que eu estou atendendo, que tem muito acúmulo de gordura na parte superior, que a gente chama de androide, e tem o seio muito grande, eu categoricamente digo para vocês, a atadura engessada de 15 centímetros de largura vai ficar pequena a largura. A gente não vai conseguir acomodar o seio corretamente e também não vai conseguir atingir a gordurinha axilar. Por isso a dica para quem tem os seios grandes, as clientes que têm seio grande e têm o tronco largo, é usar uma de 20 aqui embaixo e uma de 20 aqui na parte superior, onde a gente tem mais cobertura do seio na aplicação da atadura engessada. Então é uma diquinha que a gente costuma dar, porque às vezes a pessoa fala, então eu tenho que comprar atadura de 20 e de 15? Sim. Mas dependendo da estatura do teu cliente ou a situação que ele se apresenta, será tudo de 20 e não uma de 20 e duas de 15. Será uma de 20, uma de 20 e uma de 20. Certo? Novamente isso mostra pra gente que não existe pacote, existe sim tratamento personalizado. Então a gente direciona o tratamento, mas quem vai decidir a forma correta ou as associações ideais a se fazer é você, porque você que vai estar observando a realidade que a tua cliente está apresentando. Aqui também necessito deixar lá os 30 ou 40 minutos para cliente, para podermos retirar esse colã de gesso para a cliente ir embora. Observa que a mobilidade do cliente quando é colã de gesso é muito maior do que a de macaquinho. Aí algumas me perguntam assim, mas Bel, eu não posso liberar essa cliente para ir embora? Ela consegue caminhar, ela consegue movimentar os braços, tudo direitinho. Até daria para essa cliente ir embora. Só que ela vai ter muita dificuldade ao retirar isso. Se não tiver uma outra pessoa para retirar, vai ser muito complicado. Ah, mas daí ela vai embora, daí 3, 4 horas ela volta para que eu retire. Meninas, ou meninos, não sei quem está me assistindo, profissionais, é difícil trazer cliente para a nossa estética. Imagina para ela retornar no mesmo dia para tirar. Se é a tua realidade, pode ser, mas é difícil isso acontecer, então a gente indica que fique 30, 40 minutos, aí a gente retira aqui mesmo. E esse momento, novamente, eu posso deitar essa cliente na maca, como eu ensinei na parte do macaquinho. Eu tenho o rosto da cliente disposta para uma aplicação facial, eu tenho as mãos que eu posso fazer um tratamento de mãos, uma hidratação, um spa. Eu tenho os pés também livre, que eu posso estar fazendo um relaxamento, um spa dos pés, ou até mesmo fazendo massagem em toda a área dos membros inferiores, uma drenagem linfática, enfim. N são as opções para a gente manter esses 40 minutos com a cliente em contato direto conosco, certo? Então fica a seu critério. Agora eu vou ensinar como tirar o colã de gesso. Agora nós vamos pegar nossa arma secreta, que é a tesoura, e vamos cortar. Eu sempre indico cortar por trás, que fica mais fácil de nós colocarmos a mão por debaixo do gesso, se eu precisar de ajuda para rasgar esse gesso. Veja como fica fácil de ser retirado. A meia, lembra que eu falei para vocês da meia, atadura engessada e a meia calça? A gente não aproveita nada, tá? É tudo cortado junto. Colocamos a mão aqui, soltamos, prontinho, fechamos. A cliente até vai respirar mais aliviada. Pronto. Agora fica muito fácil retirar, ó. Nós vamos abrir, fica como se fosse uma armadura. O cliente não vai conseguir fazer isso sozinha, por isso que eu tenho que manter essa cliente por aqui. Isso, puxa aí pra mim. E aqui nós temos, olha, o colãzinho de gesso após a retirada. Certo? Vou deixar aqui do ladinho. E novamente, ó, nós vamos poder passar a mão para tirar o pó do gesso ou
o lenço umedecido para retirar o excesso ou a ducha, para a cliente tomar a ducha e podermos dispensá-la para ir embora. Chegamos ao término do nosso assunto gessoterapia na estética. Espero que vocês tenham entendido a função específica da gessoterapia, o coadjuvante a muitos tratamentos estéticos. Então, o que é importante relembrar desse assunto de hoje? A função do gesso, que é de tensionamento, oclusão, favorecendo assim a drenagem e a modelagem. O importante é escolhermos um bom cosmético. O que é um bom cosmético? Aquele que venha tratar a necessidade que o teu cliente está trazendo. Então, se é flacidez, os cosméticos que tenham ativos que vão tratar a flacidez. Se é gordura e celulite, os cosméticos que tenham ativo para tratar gordura e celulite. Também podemos associar crioterapia ao gesso da forma bem correta e bem adequada. Não vão sair por aí dizendo que eu ensinei a colocar gel crioterápico e a ocluir com atadura gessada. Não foi isso que eu ensinei. Termoterapia com gesso também é outra funcionalidade que nós temos de associação. E o mais importante de tudo, os cosméticos que vão embaixo, que são os verdadeiros produtos de tratamento, têm que conter bases biocompatíveis. Que são essas bases biocompatíveis? Que são livres de substâncias que não vão provocar nenhum tipo de reação nociva, ou seja, as alergias, e que também são cosméticos rico em óleos vegetais, livre do óleo mineral, rico em óleos vegetais, que assim estarão repondo os ômegas, estarão sendo excelentes carreadores de ativos para dentro do nosso tecido, favorecendo assim um bom resultado. Não esquecendo também de que é necessário a continuidade desse tratamento em casa, por isso oferecer os produtos de manutenção, que a gente chama de home care. Muitos dos produtos que vocês vão utilizar na cabine de estética, numa aplicação da sua cliente, no tratamento proposto, você tem a possibilidade de ter esse mesmo produto para a manutenção desta cliente na utilização do produto todos os dias. Espero que vocês tenham aprendido muito com a gente hoje. Agradeço do fundo do coração esse tempo disponível para que a gente possa passar o conhecimento para vocês e aguardo vocês num próximo treinamento cíclico. Até lá!